Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade, como se conectar à espiritualidade. No final terá uma prática guiada e também leituras intuitivas. Então, quem ficar até o final vai receber leituras intuitivas, né? Então, falem aqui de onde vocês são, se vocês estão conectados com a espiritualidade ou se tem algum bloqueio. Vão comentando aqui no chat, a gente já ir começando a nossa live. Boa noite, Dani, boa noite, Eliana, boa noite, Grace, boa noite, Elvis. Boa noite, Adão. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Sandro. Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Como se conectar à espiritualidade, né? Com a espiritualidade no seu dia a dia. Primeiro a gente precisa colocar uma coisa no lugar. A espiritualidade não é perfeição, não é virar santo, tá? E também nunca é deixar de sentir raiva, tristeza ou qualquer das emoções que muita gente associa, né? Para sentir espiritualidade, você tem que ser basicamente um santo, deixar de sentir raiva, medo, tristeza, deixar de ter as emoções que os seres humanos têm, as emoções ruins. Muita gente associa, né, espiritualidade com isso, e não é, tá, pessoal? Não é bem assim que a banda toca. Então aqui, ó, espiritualidade é uma forma de você se relacionar com a sua vida. É quando você começa a perceber que existe algo maior te guiando, que você não está aqui por acaso e que existe uma inteligência amorosa por trás das coisas, mesmo quando a sua mente não entende isso. Não é sobre seguir uma religião específica, é sobre o seu estado de consciência, tá? É quando você começa a sair do piloto automático e passa a fazer perguntas como: o que essa situação está tentando me mostrar? O que eu preciso aprender aqui? Quem eu estou me tornando com isso? Conectar com a espiritualidade é se aproximar do seu eu verdadeiro, aquele que existe por trás das máscaras, das dores, das culpas, dos medos, né? E das decepções, né? Que todo mundo passa. Então, por que é tão difícil se sentir conectado à espiritualidade? Aqui a gente vai entender alguns bloqueios que impedem as pessoas de se conectar com a espiritualidade. Então, boa noite, Camila, seja bem-vinda. Então, estejam atentos a isso. Talvez você pense assim, ó, eu até tento me conectar, mas não consigo sentir nada. Quem aqui já passou por isso, já falou isso, que até tentou se conectar, mas não sentiu nada, não sente, enfim. E eu quero te mostrar alguns motivos porque isso acontece com tanta gente. Por quê? Vocês sabem por quê? Boa noite, Cruz. Você sabe por que isso acontece? Porque as pessoas estão com a mente acelerada, estão ansiosas demais com tudo, preocupadas com contas, né, com dívidas, com família, filhos, trabalho. As pessoas estão na mente, estão parando de sentir. Muita gente acha que viver a espiritualidade é só aos domingos na igreja, e não é. A gente
vive a nossa espiritualidade todos os dias, em todos os momentos. Quem é que acha que espiritualidade é igual à religião? Fala aqui nos comentários. Se você nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre essa diferença. Para quem já está aberto, para a espiritualidade. Eu não entendi, Cruz, o que você quis dizer com essa pergunta. Todos estão abertos para a espiritualidade, tá, Cruz? Todas as pessoas. Todos nós somos filhos de Deus, né? Do Criador. Então é só a gente se conectar com Ele, pedir, sentir, né? A presença do Criador e dos outros seres, né? Como anjos, arcanjos, nossos mentores e guias. Como saber lidar com todas as atribulações? Cruz, todas as pessoas aqui nessa 3D na Terra, elas sofrem. Claro que umas sofrem mais que as outras. Ou umas conseguem lidar melhor com o sofrimento do que outras. Mas todo mundo sofre aqui nessa terceira dimensão. Então, como que você consegue lidar? Você se aproximando cada vez mais da espiritualidade, do seu eu interior. Quando você começa a se aproximar mais, começa a parar de ter aquela mente agitada, sabe? Aquelas preocupações do dia a dia, você sente que algo maior vai ajudar a resolver aqueles problemas, aquelas atribulações, entende? Porque quando você fica na mente, você não para de remoer, né? Como se você quisesse encontrar soluções para aquela situação. E você não consegue, você acha que aquilo é impossível de resolver. E você coloca um plano A, um plano B, C, D, e fica imaginando várias coisas para resolver aquele problema difícil e não consegue. Aí o que acontece? Você fica ansioso, fica com síndrome do pânico, com burnout. Isso tudo são doenças do plano mental, tá? Quando você consegue se conectar com a espiritualidade, você sente uma paz enorme. Você vê que isso que você está passando é pequeno. É como se a espiritualidade te preenchesse de uma forma tão grande que você olha teus problemas e consegue colocá-los numa caixinha. Todos eles. E se sente aliviado porque você sabe que o Criador vai encontrar uma solução. E que tudo que acontece com você, com nós, né, tem um propósito. É muito difícil a gente saber lidar com isso, né? Principalmente quando alguém próximo a você está passando por uma questão de doença grave, um CA, por exemplo, um câncer, né? Se você tiver um filho, né, uma esposa, um esposo, ou uma mãe passando por isso, e quando está entre a vida e a morte, ou então você mesmo está passando por uma doença assim. Quando você fica só na mente querendo resolver essa situação, você acaba se culpando por estar com aquela doença. Você fica pensando assim, ó,
por que que eu não tomei as providências que eu deveria ter tomado? Por que que eu não me cuidei? Por que que eu não me alimentei melhor? Por que que eu não fiz mais exercícios? Por que que eu guardei tanta mágoa? Por que que eu fiquei com raiva de fulano? Por que que eu briguei tanto com ciclano? Por que que eu não aproveitei mais a vida? Você fica remoendo isso na tua mente. Fica nesse looping, né? Dia após dia. O que que vai acontecer? A doença só vai piorar. Não vai melhorar nada. Mas quando você se conecta com a espiritualidade, você vê que isso é pequeno diante da sua dimensão para o mundo. Porque nós somos seres espirituais em corpos carnais e não o contrário. Então, quando você olha por essa perspectiva, que você vai para um outro plano, por exemplo, que nós estamos aqui de passagem, né? Que aqui é uma vida transitória, muito rápida, que nossa morada não é aqui. Então, quando você se conecta com a espiritualidade, você vê que isso é pequeno diante do propósito que Deus quer fazer na tua vida, que a espiritualidade quer fazer na tua vida. Entende? Pode ser até que a pessoa, você não sobreviva ou um parente próximo não sobreviva, mas que durante o tratamento a pessoa ela vai desfrutar de um amor tão grande por ela, pelas pessoas, que ela vai entender que aqui é uma vida passageira e que tem algo maior esperando por ela em outro lugar, em outro planeta, em outra dimensão, entende? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar também da nossa vibração. Porque, voltando a esse exemplo da doença, né? Quando você desencarna, você vai desencarnar de acordo com a vibração que você tá. Então, se você tá com mágoa, tá depressivo, tá com raiva, você vai para uma dimensão que tem essa mesma vibração, entende? Então, por isso que é importante a gente estar numa vibração alta de amor, de alegria, de paz. Quanto mais vibração alta você tiver, melhor a dimensão que você vai estar quando você desencarnar. Então, quando você começa a despertar, né, espiritualmente, você começa a enxergar isso de uma forma bem mais leve, uma forma até natural, que muitas pessoas não enxergam a espiritualidade de forma natural. Acha que espiritualidade é para poucos, né? É para poucos, não é para você, que você precisa trabalhar, precisa pagar conta, precisa, né, levar filho para a escola, precisa sustentar uma família. Você vê que a espiritualidade você enxerga como se fosse algo só de domingo. Ir para a igreja, pronto, já cumpri meu papel, tá bom demais, acabou. Quantas pessoas não já passaram por isso, né? Muitas. Pessoal, curtam, compartilhem, sigam e vamos falar sobre espiritualidade, sobre despertar espiritual. E no final terá uma prática guiada e também leituras intuitivas, tá? Então vamos lá, continuando. Talvez você pense assim, eu até tento me conectar, mas não consigo sentir nada, né? Como eu tinha dito. E eu quero te mostrar alguns motivos pelos quais você não
consegue se conectar, que acontece com muita gente, né? Mente acelerada, zero pausa, gente que vive com a mente lotada, conta para pagar, responsabilidade com família, trabalho, preocupações. Quando a mente está o tempo todo gritando, fica muito difícil ouvir a voz da alma, né? A intuição, os sinais. A espiritualidade fala baixo, quem grita é o medo, tá? Por exemplo, culpa, a sensação de não ser merecedor. Muitas pessoas carregam uma culpa absurda, culpa por não dar conta de tudo, por não ser perfeito, por falhar, por sentir vontade de desistir. Aí dentro nasce um pensamento escondido. Será que eu mereço mesmo ajuda espiritual? Será que Deus, o universo, os seres de luz ligam para mim? Ou então aquela pergunta, né? Aquela, não é nem pergunta, aquela frase mesmo. Deus não vai se importar comigo porque tem tantas coisas mais importantes no mundo para ele resolver, tanta gente passando fome, tantas guerras, por que que ele vai olhar para mim? Eu tenho certeza que muita gente já falou essa frase. Certeza. Muita gente que está aqui na live. Aí aqui, ó, isso cria uma barreira energética, porque você mesmo se coloca do lado de fora. E também tem um medo do julgamento. Tem também um medo do que os outros vão pensar de você. Vão achar que você surtou, que virou místico demais, que estão inventando moda, fazendo isso. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Só que enquanto você tem medo de ser quem você é espiritualmente, você vive uma vida apertada dentro da roupa que os outros escolheram para você, tá? Então, quando você tem medo do julgamento, você vive conforme as regras dos outros. Muita gente não consegue se conectar à espiritualidade com medo do que os outros vão pensar. Ah, os outros vão pensar que eu sou doida, né? Que eu sou mística, que eu tô muito mansa, que eu tô muito leve, que eu falo baixinho, que eu tô mudando, sabe? Muita gente não se conecta com medo do julgamento. Quantas pessoas aqui estão lembrando disso? Pode falar, gente, pode falar sem problemas. Falem aqui no chat. Então, aqui, ó, desconexão do corpo e das emoções também. O corpo é um canal espiritual, né? Quando você vive ignorando o que sente, engolindo choro, se forçando a ser forte o tempo todo, você se afasta das suas próprias mensagens internas. Você não ouve a sua intuição, tá? Então, é muito importante você se conectar consigo mesmo todos os dias. Pelo menos uns 15 minutinhos. A prática de, por exemplo, de respirar fundo, inspira e solta o ar, relaxa, olha para dentro de si, já é um começo da sua conexão com a espiritualidade. Você não precisa praticar coisas mirabolantes para se conectar com a espiritualidade. São questões simples. Até uma meditação de 10 minutinhos fará você se conectar com a espiritualidade, com o teu anjo da guarda, com teus mentores, com o próprio Deus, tá? Então, vamos continuar aqui. Quando você vive ignorando o que sente, né? Eu já falei isso aqui, engolindo choro e forçando a ser forte o tempo todo, você se afasta das suas próprias mensagens internas. Intuição, arrepios, apertos, sensações no peito, tudo isso são formas sutis de comunicação espiritual. Mas se você vive anestesiado, você não sente. Aquelas pessoas que vivem no piloto automático. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que limpar a casa.
Eu tenho que levar o carro na oficina, eu tenho que ir na padaria, eu tenho que ir no mercado, eu tenho isso, tenho aquilo. E você acaba não se conectando com o que é essencial, que é espiritualidade. Porque tudo aqui, pessoal, é passageiro. Tudo que a gente tem é alugado. Nada é seu. A sua casa, a casa que você mora, quer dizer, não é sua. A roupa que você veste, o carro que você usa, os livros que você lê, nada, absolutamente nada é seu. Que quando você morre, tudo fica. Então, tudo que você usa é um empréstimo. É o empréstimo que o universo dá para você, tá? Então, quando você começa a despertar espiritualmente, você vê que tudo é passageiro, que nada é seu mesmo, e que você vai embora sem levar nada e que tá tudo bem. Porque muita gente ainda tem esse apego. E quando você é muito apegado aos bens materiais, no momento do seu desencarne, você sofre muito. Você não vai para outros planos, você fica agarrado aqui à matéria. Você vira um obsessor. Não tem aquelas casas mal assombradas? São espíritos que ficam ali vagando, que não conseguem ir para outra dimensão porque estão apegados ao lugar. Você pode, por exemplo, ser um obsessor da casa, ser um obsessor de uma pessoa, sabe aquele marido que você não consegue viver longe dele? Se você desencarna primeiro, você pode ser um obsessor dele. Ou então de um filho, entende? Então o apego não é só aos bens materiais, mas também a pessoas, tá? As profissões, por exemplo, um professor que desencarna e ama muito a sala de aula, ama muito a escola, né? Que ele dava aula, ele vai viver lá na escola que ele dava aula. Alguém aqui já ouviu falar disso? De escolas mal assombradas, casas mal assombradas? Vamos interagir aqui, pessoal. Podem falar, vamos comentar. A Tamires falando que sim. Fala aí a história, Tamires. Quero ouvir a história. Adoro histórias. Adoro essas histórias. Inclusive, tem uma história envolvendo a minha irmã. Ela morava numa casa alugada e ela já sentia que nessa casa tinha uma menina, que era uma casa antiga, só que ela não dava muita importância, né? E ela já tinha visto essa menina na casa. Aí teve uma vez que o meu irmão foi até a casa dela e precisava usar o banheiro. E ele bateu muito lá, chamando ela. E a porta era aquelas de vidro, sabe? Com ferrinho, aquelas portas antigas. Aí apareceu uma sombra na porta. E a menina era parecida com a minha irmã, só que tinha um cabelão. A única diferença é que ela tinha um cabelão, né? Essa obsessora lá, o espírito errante da casa. Aí ele chamou e nada, ele só via essa pessoa lá na porta. Aí ele pensou, mas a menina tá me vendo, por que ela não abre a porta? Eu preciso ir no banheiro. Por que ela não abre logo essa porta? Eu tô aqui apertado, preciso ir no banheiro. Aí ele ligou pra ela, falou assim, ela não tá abrindo a porta, eu vou ligar. Aí ele ligou pra ela falou assim, não, mano, eu não tô em casa. Obrigada, Vanessa, eu não tô em casa, eu tô no meu serviço. Eu tô aqui no consultório, eu não tô em casa. Aí ele falou assim, não, mas tem uma moça aqui. Aí ela disse, não tem ninguém em casa. Aí depois, né, ela foi e contou que
realmente tinha um espírito errante lá, mas ela achava que era só coisa da cabeça dela, que era só ela que tinha visto, então ela não contou para ninguém. E esse meu irmão viu também, sabe, esse espírito errante. E assim, o ruim disso que, apesar da minha irmã não ligar muito, né, ela sentia. Ela sentia, esse meu irmão também viu, sentiu. Ela passou por muitas dificuldades naquela casa. Por quê? Porque o espírito errante ali, ele atrapalha a energia do morador. É como se ele quisesse expulsar o morador da casa. Só que assim, ela não foi atrás da história, né? Porque várias pessoas moraram na casa antes. Então ela não sabe como que essa antiga moradora morreu, por que que ela voltou, enfim. Só sei que aconteceu isso. Essa história que eu contei para vocês. Aí ela ficou ainda um pouco de tempo lá e saiu. Depois que ela saiu, a vida dela melhorou muito. Mas enquanto ela ficou ali, ela passou por muitas dificuldades e ela não ligava uma coisa à outra, né? Agora eu não sei quem tá morando lá, quem é a pessoa que tá sofrendo ainda, ou se essa moça conseguiu, né, ir para outra dimensão, tomara que ela tenha conseguido, porque o espírito ele sofre muito, né? Quando ele não vai para outra dimensão, ele fica vagando aqui e ele fica sugando a energia dos seres humanos. Deixa eu ver aqui as histórias de vocês. Adoro histórias, gente. Aqui, ó, a Tamires. Morei em um lugar onde a frente era alambrado, vi 3 homens em pé, os cachorros avançando e meu irmão. E não viu ninguém. Tamires, você é médium, Tamires? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem. A Joelma falou aqui, eu trabalhei com uma coordenadora ano passado. Esse ano fui para outra. Eu vi alguém me observando. Eu vi alguém me observando ela. Ó, a Joelma também. Ó, aqui, ó. Meu irmão disse que a minha casa é assombrada. Por isso que é importante, pessoal, a limpeza energética nos lares, tá? Então, quem quiser fazer limpeza energética nas casas, me chama também, eu faço limpeza, tá? Me chama no privado. Pra fazer limpeza energética nas casas é importante. Liberar aí os espíritos errantes, caídos que ficam aí nas casas assombrando, né? Então, Tamires, você é médium? A Adriana disse que teve um sonho estranho. Então é bom. Aqui, ó, minha filha e os amigos dela viram uma garotinha subindo a escada da minha casa. Você pode ter intuição muito aguçada também, Tamires. Então, quem quiser fazer limpeza nas casas, me chama no privado, tá, pessoal? Eu faço limpeza também. Porque não é só engraçado ter uma casa mal assombrada, como nos filmes, né? Obrigada, Carla. Os espíritos errantes, eles sugam a energia vital dos moradores da casa. Então, por isso que é importante estar sempre com energia alta. Se você, por exemplo, tá triste, tá com vibração lá embaixo de culpa, de medo, aí que esses espíritos errantes, eles vão sugar cada vez mais. Você vai sentindo sua energia ficando mais e mais fraca.
É como se você não conseguisse subir tua vibração, é porque eles estão sugando você, tá? Porque para eles se manterem aqui, neste plano, eles precisam sugar a energia vital dos seres humanos. Então, vamos continuar aqui, vamos terminar. Então, aqui eu tava falando sobre a desconexão do corpo e das emoções, né? O corpo é um canal espiritual. Quando você vive ignorando o que sente, engolindo choro e forçando ser forte o tempo todo, você se afasta das suas próprias mensagens internas. Intuição, arrepios, apertos, sensações no peito, tudo isso são formas sutis de comunicação espiritual. Mas se você vive anestesiado, você não sente. Estou te falando isso para você entender o seguinte: você não está desconectado porque é ruim espiritualmente. Você está desconectado porque você está sobrecarregado, acelerado e machucado. E isso é possível de ser cuidado, tá? Aqui, agora vamos ao passo a passo para se conectar com a espiritualidade. São 4 pilares, tá? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Primeiro pilar é o silêncio intencional, tá? Você precisa criar um espaço interno para você. Sair daquela mente agitada, sabe? Sair do piloto automático. Você precisa entrar em silêncio, meditar. Nem que seja por 1 minutinho. Feche o olho, respire profundamente e se conecte com si mesmo. Só por 1 minutinho. Se você fizer isso todos os dias, você vai aumentando. Depois vai 2 minutinhos, 3 minutinhos, 4 e assim vai. Então aqui, ó, primeiro pilar, silêncio. Não é sobre sumir lá no Himalaia, não. Muita gente pensa que tem que virar um Buda, né? Vou virar Buda, um monge, para me conectar à espiritualidade. Não é isso não, tá, pessoal? É algo muito simples. Simples, simples. É sobre você criar pequenos espaços de presença na sua rotina, como eu estou explicando para vocês. Pelo menos 1 minutinho. Respire profundamente, feche teus olhos, silencie tua mente. 1 minuto, 1 minuto. Não vai doer, tá? Comece com 1 minuto. Aí depois você aumenta para 2 minutos, 3 minutos. 3 minutos que você vai fechar teus olhos, respire profundamente e diga: eu estou aqui, eu estou presente. Eu me abro para sentir o que é verdadeiro para mim. Isso já é espiritualidade. Só de você entrar nesse pilar 1 já é espiritualidade, tá? Aí o pilar 2, que é o diálogo, é falar com o divino do seu jeito. Conexão espiritual é relacionamento. Relacionamento precisa de conversa. Você pode chamar de Deus, universo, fonte, seres de luz, eu superior. O nome é o que menos importa. O que importa é a sua intenção. E uma forma simples de adotar esse pilar 2 é agradecer por algo específico do seu dia a dia, contar como você está se sentindo sem filtro, tá? Pedir clareza sobre um ponto da sua vida, se colocar disponível para ser guiado e mostrar o próximo passo, que é eu estou aberto ou aberta. Tá? Isso é tudo do pilar 2. Você pode fazer isso em pensamento, em voz alta ou escrevendo, por exemplo. O importante é começar um canal de diálogo. E não é só falar com o espiritual na crise, tá, pessoal? Que muita gente só lembra
da espiritualidade, de Deus, dos anjos, dos santos, só quando estão passando por dificuldade. E a gente tem que adotar essa conexão todos os dias. Mesmo que você esteja feliz, mesmo que você tenha ganhado na Mega Sena, sabe? Que você esteja viajando, que você esteja numa festa, se conecte com a espiritualidade. Não seja uma pessoa traíra, não seja uma pessoa interesseira, que a espiritualidade também sente isso. Que daí eles vão falar o seguinte, os arcanjos vão falar assim, ué, mas ele só tá me procurando quando tá na dificuldade? Por que que não me procurou quando tava feliz? Tá? Seja bem-vindo, Henrique. Sejam muito bem-vindos quem tá aqui, quem começou a me seguir. Sejam muito bem-vindos. Então, aqui, o pilar 3 é cuidar da sua vibração no cotidiano, tá? No seu dia a dia. Espiritualidade não é só um momento de meditação, não é só aquele momento de 3 minutinhos, de 1 minutinho, não. Você precisa cuidar da sua vibração o dia inteiro, tá? Não é só ficar 1 minuto bem e os outros, né? As outras 23 horas e 59 minutos você ficar mal. Aí não vai adiantar, né, pessoal? Por exemplo, coisas simples que elevam sua vibração, gratidão, né? Até por coisas pequenas. Se você vê um pássaro na rua, agradeça por estar vendo esse pássaro, porque você tem visão para ver o pássaro. Se você for ver um pôr do sol, agradeça por estar vendo o pôr do sol. Você está tendo vista para ver, tá saudável, sua visão tá boa, você tá vendo o pôr do sol. Muita gente nem não enxerga o pôr do sol. Se você está andando na rua, agradeça por estar andando, por estar fazendo uma caminhada, sabe? Agradeça por estar se alimentando. Muita gente não tem dinheiro para comer e muito menos saúde para comer. Tem gente que se alimenta por sonda, pessoal. Vocês já refletiram sobre isso? Gente que se alimenta por sonda, que está numa maca de hospital, tá lá internado há anos, tá numa UTI. Então, tudo que a gente tem, a gente precisa agradecer, sabe? Gratidão é tudo, né? Gratidão por tudo, né, Tamires? Gratidão é a essência da nossa vida, tanto a gratidão quanto o amor. São duas palavrinhas pequenas e essenciais para nossa vida. Amor e gratidão, tá? Boa noite. Boa noite, Joyce. Seja bem-vinda. Marilene, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Aí aqui, ó, cuidar minimamente do corpo, água, sono, movimento, enfim. Se afastar na medida do possível de ambientes e pessoas tóxicas. Criar pequenos rituais, né? Acender uma vela com intenção. Acenda uma vela para o teu anjo da guarda. Os anjos da guarda adoram uma velinha. Acenda uma velinha pelo menos uma vez na semana para o anjo da guarda. Ouvir uma música que te eleva, não é batidão, não, nem sofrência, pessoal. É uma música que tem uma letra que eleva, sabe? Que muda teus pensamentos para por exemplo, muda tua vibração, né? Eleva teus pensamentos. Uma música boa, sabe? Não é sertanejo, nem sofrência. Claro que tem sertanejo bom, né? Aqueles sertanejos mais antigos, tem umas letras bacanas. Mas hoje em dia tá muito na sofrência. E essas músicas de sofrência, elas baixam muito a vibração, tá, pessoal?
Então, evitar ao máximo ouvir essas músicas. Muita gente ouve por conta, né, do violão, né, do batuque no final, e não se atenta à letra. E a letra que vai baixando tua vibração, tá? Boa noite, Erineia. Então aqui, ó, fazer uma oração curta antes de começar o dia. Não é só oração antes de dormir, não. Oração antes de sair de casa, ore quando está saindo de casa, pelo menos agradecendo. Senhor, agradeço por mais um dia aqui em pé, por mais um dia vivo ou vivo, por ter condições de trabalhar, né? Aí aqui, ó. Ai, deixa eu tomar uma água aqui, cansei. Aí aqui, o pilar 4, que é pedir proteção, sinais e orientação. A espiritualidade respeita nosso livre-arbítrio, como eu sempre falo nas lives. Até o anjo da guarda, ele só tá do nosso lado quando a gente pede a presença dele. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Então, ele, o anjo da guarda e arcanjos, a espiritualidade, respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se você quer a presença deles ao seu lado, você precisa pedir, tá? Então, aqui, ó, se você não pede, muitas vezes você não recebe porque não abriu a porta conscientemente, tá? Muita gente fala assim, eu acho que eu não tenho um anjo da guarda porque aconteceu tanta coisa de ruim pra mim, né? Mas você não pede, sabe? Você não sequer agradece no seu dia o simples fato de você estar vivo, de você estar se alimentando, você vive tanto no automático que só depois que acontecem as coisas ruins e difíceis é que você lembra do anjo da guarda, de Deus, da espiritualidade. Muita gente é assim, tá? E eu era assim também, pessoal. Eu confesso que eu era desse jeito, eu vivia no automático. Até, né, eu me tornar terapeuta holística, integrativa, energética, começar o despertar espiritual e ver que a nossa vida, a essência da nossa vida é a espiritualidade. E não o contrário, e não a vida material ali. Que ali, o que está fora da espiritualidade é a Matrix. É o que o mundo quer que a gente viva, tá? De Portugal, Sofia, seja bem-vinda. Gratidão, tá? Nossa, que honra ter alguém de Portugal aqui na live. Ai, obrigada, Sofia, obrigada. Curtam, compartilhem. Cadê as curtidas, pessoal? Cadê os presentes? Gente dos... Ó, 22. Horas iguais, estou vendo agora. Alguém tá vendo horas iguais? Aí a sincronicidade acontecendo. Todos os dias eu vejo horas iguais, pessoal. Não sei vocês, mas todos os dias eu vejo horas repetidas. Então, aqui, ó. O que desse pilar 4, né? Que é pedir. O que você pode pedir? Proteção energética ao sair de casa, luz sobre decisões importantes, sinais claros sobre um caminho. E depois você precisa estar minimamente aberto para os sinais e atento, né? Tanto nas conversas, como em sonhos, como em algo que você lê, numa frase que te toca. Muitas vezes o sinal já veio para você, só que a mente descarta, o seu racional vai descartando, tá? Então, por exemplo, se você vai ter uma reunião difícil, peça a espiritualidade para te orientar durante a reunião e que durante essa reunião a espiritualidade te mostre sinais,
Aí, por exemplo, na reunião você pode ver uma borboleta. Você nunca viu aquela borboleta lá na sala de reunião, né? Nesse dia você vê. Começa a se atentar aos sinais. Ou então você vê uma pena, né? Que tá sobrevoando lá, voando lá dentro da sala. Ou então uma criança entra ali na sala, uma criança que nunca entrou, ou algo bem assim, diferente do que acontece. São pequenos sinais que vão te orientando, sabe? Então, quando você começa a ter essa intimidade com a espiritualidade, a sua vida fica mais leve. Intimidade para tudo. Por exemplo, vai comprar um carro. Aí você vai pedir orientação para a espiritualidade. Será que eu devo ou não comprar esse carro? Me dê sinais. Às vezes uma outra pessoa vai falar contigo e diz assim, ó, não compra esse carro porque as peças são caras, é difícil de repor. Isso já é um sinal, tá, da espiritualidade para vocês, para nós, né? Então a espiritualidade não é só algo místico, é um sonho, não. Deus, o Criador, ele está em tudo, ele se manifesta através das pessoas, através dos animais, através das crianças, através até de árvores, folhas. Tudo que você pede com sinal, Senhor, me dá um sinal, sabe? Anjo da guarda, me dá um sinal que você está aqui perto de mim. Aí passa um passarinho ao seu redor, ou uma borboleta pousa no seu ombro. Quem já passou por isso? Quem já viveu isso? Fala aqui nos comentários que já pediu um sinal da espiritualidade e recebeu mesmo a resposta. A resposta ela pode ser de várias formas. Não é só, a resposta vai ser o pastor que vai me dar, ou o padre. Não. A resposta vem de vários lugares e de várias formas. É só a gente ficar atento, tá? Alguém já passou aqui por isso? Fala aqui nos comentários. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Denise, se já passou pelo seguinte, você vai comprar um carro e você pede orientação para a espiritualidade, você pede um sinal. Aí uma pessoa chega em você e fala: não compre esse carro porque o carro não tem peças para repor, ou então o IPVA é muito caro, não vale a pena e tal, e vai falando, tá? E você nem conversou com essa pessoa, você nem falou nada para ela sobre o carro. Ela simplesmente chegou até você e disse. Você já passou por isso? Alguém já passou? Comigo já aconteceu várias vezes, tá, pessoal? Essa questão de sinais, assim, várias e várias vezes. Sonho, então, a espiritualidade se manifesta em sonho também. É porque a gente vive tanto no automático, Denise, que às vezes a espiritualidade manda os sinais e você não se atenta, tá? Seja uma folha caindo perto de você, ou então uma borboleta pousando no seu ombro, tá? Um passarinho que pousa lá na tua janela e começa a cantar. Grilo, grilinho. E o grilo, se você, por exemplo, está recebendo muito ele na tua casa, é sinal de mudança, tá? Mudança interior. Então, é mudança. Tem uma energia muito elevada o grilo. E, por exemplo, as lagartixas, né? Tem gente que tem medo de lagartixa.
não tenho a lagartixa, elas ajudam, né, as lagartixas, a fazer limpeza energética na casa, tá? Elas são ótimas para isso. E até o gatinho, tá? Quem tem gato, ele é reikiano, tá? O gato, além dele ser reikiano, ele ajuda nessas limpezas energéticas. Tudo que jogam na tua casa de energia negativa, o gato absorve. Então, pessoal, vamos para a gente terminar a live hoje. Não vai dar tempo de fazer as leituras, né, intuitivas. Eu vou... Cadê? Fazer a prática guiada com vocês. O que é Osga, Denise? Eu não sei o que é Osga. Então, pessoal, vamos para nossa prática guiada. Ah, lagartixa. Eu nunca ouvi, não sabia que ela tinha esse outro nome. Tu fala de onde, Denise? De qual estado? Mariposa também ajuda a Rebeca a limpar o ambiente. Por exemplo, é daqui de Rondônia mesmo. Ué, mas eu nunca ouvi falar, não, desse nome. Gente, tô passada, nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, as borboletas pretas, elas também ajudam a limpar energias negativas. Ambiente muito carregado, que tem a borboleta preta, pode ter certeza que ela tá limpando, tá? Hospital mesmo é o que eu mais vejo, é a borboleta preta. Sim, Denise, eu moro aqui. Você entrou na live, é a sua primeira live que você entra, minha ou você? Ah, sim, é verdade, no Zap, né? É, Denise, você precisa fazer mesmo um tratamento, aquele tratamento, né? Verdade. Vamos lá fazer, Denise, vamos fazer o método Asas, a mentoria Asas. Denise, eu já quero convidar todos para participarem da mentoria Asas, tá, pessoal? Minha mentoria de 4 sessões individuais, para a gente saber aí quais são as crenças que estão no teu inconsciente e ressignificar essas crenças, como se fosse uma reprogramação mental, tá? Para você viver uma nova história de vida aí. Tem muita gente que tem crença de não merecimento, né? De baixa autoestima, isso acaba bloqueando a sua felicidade, sua vida. Tamiri, são 4 sessões individuais, né? Uma por semana. E cada sessão é de 1 hora. E a gente vai entrar em estado meditativo, estado teta, e eu vou conseguir verificar quais são as crenças que você carrega no seu inconsciente, tá? Porque eu sou clarividente também. Então, isso ajuda muito no tratamento. Aí as crenças vão ser expostas para vocês, por exemplo, quem for fazer, expostas e ressignificadas. Você vai ter uma nova reprogramação mental, tá bom? Além de ter contato diário comigo, né? Vai ser uma vez na semana a sessão, mas vocês vão ter exercícios diários para serem praticados e vão ter o meu WhatsApp, que pode tirar dúvida qualquer dia, tá bom?
Então vamos lá, vamos para nossa prática guiada para a gente terminar a nossa live, pessoal. Porque na live, o que foi explicado? Como se conectar com a espiritualidade. Agora a gente vai fazer uma prática guiada para se conectar à espiritualidade, tá bom? Então, quem quiser se conectar, fica aqui na live. Então, vamos lá. Se sentem em uma posição confortável, descruza as pernas, relaxa os ombros, né? Quem for fazer. E se não puder fechar os olhos agora, vocês só foquem na respiração, que já é um começo, tá bom? Então aqui, ó, fecha os olhos, se for seguro para você, se não, foca na respiração, inspira profundamente pelo nariz e solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira e solta. Vai sentindo o ar entrando e o ar saindo. E o corpo começando a desacelerar. Leva agora sua atenção para o centro do seu peito. Imagine que ali existe uma luz suave. Pode ser da cor que vier para você agora. Pode ser uma cor violeta, uma cor azul, uma cor vermelha, cor que você imaginar. Tá? Essa luz representa a sua essência, o seu eu verdadeiro, a parte sua que não foi quebrada pelos traumas, pelas dores, pelas rejeições. Mentalmente, repita comigo: eu me permito sentir a presença do divino em mim. Eu estou seguro, eu estou amparado. Eu sinto que estou sendo guiado, mesmo quando eu não entendo. Se vier alguma emoção, deixa vir. Se vier vontade de chorar, é limpeza. Vai respirando dentro do peito, alimentando essa luz. Agora, do seu jeito, faz um pedido de orientação. Pode ser algo simples, como mostra o próximo passo para a minha vida, né? Me mostra o que eu preciso ver e curar agora. Confia que esse pedido foi ouvido, mas uma respiração profunda. Respire profundamente agora. Sente os seus pés e as suas mãos. E quando você estiver pronto, você pode abrir os seus olhos bem devagar. Pode ir abrindo, abrindo e sentindo essa energia dentro de vocês, essa luz irradiando em vocês. Alguém fez a prática aqui comigo? A prática foi tão forte, pessoal, que a live travou. Então, quem me acompanhou aqui sentiu travar, foi a espiritualidade foi tão forte que a força inimiga tentou travar aqui, mas eu ainda consegui salvar a live, tá? Impressionante isso. Toda vez que eu faço as práticas guiadas nas lives acontece isso. Mas a gente não pode dar brechas, né? Para as forças negativas. A gente tem que dar brecha para a luz, tem que forçar a luz a entrar na nossa vida. Alguém mais fez? Denise fez. Denise, como você está se sentindo? Fala aqui como você se sentiu durante a prática. Como vocês estão se sentindo? Vocês estão mais leves? A Tamires fez, né? Como está se sentindo, Tamires? Está mais leve? Está mais em paz? Está emocionado? Como você está?
Fala aqui pra mim na live. Quem tá sentindo, por exemplo, sentiu dor de cabeça, sono, tontura, é limpeza, tá, pessoal? É limpeza energética. O Henrique se sentiu angustiado, tá? Rebeca, tem que praticar mais, tá? Ó, o Henrique se sentiu angustiado, pode ser uma limpeza também, Henrique. Faça mais vezes a prática, ó, a Tamires está calma. Quem sentiu vontade de chorar, pessoal, pode ter certeza que é uma limpeza, tá? Denise, respirar fundo traz calma e respirar fundo te conecta à espiritualidade, né? Muito mais. Então, pessoal, para encerrar, para a gente fechar a live, então a gente vai lembrar dos 4 pilares, tá? Que é criar pequenos momentos de silêncio para se ouvir, falar com o divino do seu jeito todos os dias, como se fosse um relacionamento, né? Criar uma intimidade, cuidar da sua vibração nas pequenas coisas do dia a dia, pedir proteção, sinais e orientação, estar minimamente atento às respostas. Entende? Esses foram os 4 pilares que a gente estudou aqui para se conectar à espiritualidade. Porque espiritualidade não é um lugar onde você chega perfeito. É uma forma de caminhar. E mesmo quando você se sente perdido, cansado, errado, você continua sendo amado e guiado, tá? Como muita gente aqui que se sentiu, né, ou com dor de cabeça, ou angustiado, ou não sentiu nenhuma luz, saibam que vocês foram sim guiados, foram sim amparados, tá? Ó, a Denise chegou no final, mas amou. Ai, que bom, Denise. Deixa eu ver aqui quem... Ó, a Tamires sentiu até sede. Tamires, você tá precisando de uma limpeza enorme, amiga, porque você sentiu dor de cabeça, tontura e sede. Vamos fazer uma limpeza energética, tá? Pessoal, eu faço vários tipos de serviços, né, energéticos integrativos. O link está lá na minha bio, tá? Além da mentoria Asas, tem reiki, tem a radiestesia, tem as mesas radiônicas de limpeza, tá? Tem limpezas nas casas, tem vários trabalhos, tá? Pode dormir, Tamires, tranquilo, toma um chazinho, né? Que essa limpeza vai acontecer durante toda a madrugada, tá? Então, assim, além dos serviços lá na minha bio, tem também 2 e-books, um de como se livrar da culpa em 30 dias e o outro é o despertar espiritual. Então, quem não tem ainda condições de adquirir, né, algum serviço, adquira esses produtos que são mais em conta e vocês vão abrindo a mente de vocês, principalmente com o e-book Despertar Espiritual. Lá tem várias práticas para vocês fazerem também. Então, adquira, é um preço bem, assim, sabe? Básico. É o valor de um cafezinho, então não tem desculpa, pessoal. Beijos de luz também, Tamires. Aqui, aí já no final, né, que eu fiz um resuminho da nossa live. Então, assim, se esse conteúdo tocou você e você sente, né, que precisa ter mais suporte para se proteger espiritualmente, elevar a sua vibração e aprofundar essa conexão, eu deixei lá o link na bio, tá? Com todos os meus serviços e o meu e-book Despertar Espiritual.
Então, assim, nesse e-book tem práticas, exercícios, reflexões para o seu processo de despertar espiritual, com passos bem práticos para você aplicar no dia a dia. Então, gratidão por vocês terem ficado comigo até aqui e que vocês lembrem todos os dias que vocês não estão sozinhos, que a espiritualidade está com cada um de vocês. É só vocês chamarem, né, a espiritualidade para protegê-los, para estarem do seu lado, para ajudarem nas suas tarefas diárias, sabe? Para ajudar na tomada de decisões. Veja, por exemplo, o Criador de tudo, que é um anjo da guarda, né? Os arcanjos como amigos íntimos de vocês. Não vejam eles como algo separado, como algo distante, não. Quando você pede a presença deles, eles atuam, tá bom? Eles estão sempre conosco, é só pedir. Então, um beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.